amiga médica atendeu no postinho uma mulher e deu pílulas anticoncepcionais para ela. Ensinou como toma e tal. Meses depois, a mulher volta grávida. A senhora não tomou a pílula? Como tem 4 mulheres em casa, diluí no filtro de barro para que todas tomassem. Hoje eu vou falar de interpretação de texto, não é à toa que eu equilibrei meu livro aqui para vocês, e também sobre educação sexual em escolas. Muita gente ainda acha que o objetivo de educação sexual na escola seria ensinar a criançada a praticar o esporte. Claro que não tem nada a ver com isso, mas antes de entrar nesses assuntos, vamos ver mais alguns relatos que eu tô guardando aqui da internet faz alguns anos. São de 2020. Eu já li casos de mulheres que deram aos filhos depois de perceberem ter engordado com anticoncepcional. Queria meus filhos gordinhos como eu. Conheci um menino que tinha medo de ter AIDS, aí começou a usar camisinha. Mas ele não usava pra transar, usava o dia todo, e fez um furinho nela pra fazer xixi. Minha professora de biologia conheceu um casal que revezava. Um dia o homem tomava anticoncepcional, no outro a mulher. Em 2024, na tentativa de retornar com a educação sexual nas escolas brasileiras, houve uma reação conservadora envolvendo parlamentares evangélicos e a bancada católica para barrar a medida de um projeto que tentava trazer isso. Isso encabeçado pela deputada Cristonieto, católica, e o Marcos Feliciano, evangélico. Segundo eles, a escola ensina, mas quem educa são os pais. Vão sexualizar as crianças. É importante compreender, antes de tudo, que a educação sexual não estimula esse tipo de atividade. Isso é um mito. Os dados, na verdade, mostram o contrário. Na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, do IBGE, ao se fazer um levantamento sobre a prática dos alunos do 9º ano, mais de 33% afirmaram ter feito sem camisinha. E entre 2007 e 2022, mais de 100 mil jovens de 15 a 24 anos foram infectados com o HIV. E entre 2011 e 2021, mais de 50 mil tiveram o seu quadro indo para, de fato, a síndrome do vírus da AIDS. E aqui, estudos internacionais costumam apontar para o caminho de que a educação sexual nas escolas tende a fazer com que as pessoas posterguem o início dos relacionamentos, costumam ter menos parceiros e contraem menos doenças ao longo da vida, além de conseguirem utilizar mais métodos contraceptivos. Mas assim, gente, não tô querendo afirmar nada, mas só vamos falar sobre as consequências de retirar do Estado a responsabilidade de colocar uma educação sexual no dia a dia da escola. Vamos pensar nisso, vamos pensar nas consequências, sem afirmar nada. Para entender essas consequências é necessário que você entenda um dado específico, né? Geralmente, em cenário de violação que aparece com maior frequência nas denúncias, acontece na residência da vítima e o suspeito, ele geralmente é alguém que a vítima conhece. E aqui eu tô falando de violência desse tipo de cunho. A educação sexual tende a ser uma das ferramentas para combater esse tipo de violência, porque faz com que crianças e adolescentes tenham mais ferramentas para realizar denúncias ou para evitar contatos. Ei, deixa eu te dar um recado rápido. Hoje nós vivemos numa sociedade do consumo, em que a nossa felicidade, a maneira como nós nos portamos, a nossa cultura e a sociedade estruturalmente, ela é conduzida e construída em cima do consumo. Isso é uma tese de Zygmunt Bauman. E se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, curso do Colunas Tortas, Como Entender a Sociedade do Consumo segundo Zygmunt Bauman, link na descrição e no comentário fixado. Ministrado por mim, com certificado, acesso vitalício, e se você tiver alguma dúvida, é só falar comigo e a gente pode conversar. Todos os inscritos no curso podem trocar ideia tranquilamente para matar suas dúvidas comigo. Se você gosta do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas e se inscreva no curso. De novo, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Só para você entender, de 2015 até 2021 foram mais de 200 mil notificações de casos deste tipo de violência contra crianças e adolescentes. Em sua maioria, dentro de casa, com familiares ou amigos próximos da família. E geralmente o abusador impõe um tipo de silêncio sob ameaça de violência, fazendo chantagem, e ele pode ser quebrado somente através da identificação dos sinais de alerta que as pessoas que são vítimas costumam manifestar muitas vezes de forma inconsciente. Entre eles é o isolamento, o choro fácil, a queda do rendimento escolar, uma tristeza constante, distúrbios alimentares e outros tipos de maus tratos como a negligência. Então qual é a consequência de se dizer que não tem que ter educação sexual nas escolas e de se dizer que a escola ensina, mas quem educa é a família? A consequência é ter uma estatística de abuso sempre alta e sem possibilidade de queda. Porque não é a família que ensina a criança como faz para denunciar
os próprios abusadores que estão na família. A partir de uma pressuposição, de uma sacralidade da família tradicional, do núcleo familiar, a consequência prática é a defesa desse tipo de violência no interior da família. Ou seja, se trata, quando se fala sobre esse tipo de educação acontecer na família, não na escola, principalmente de parlamentares evangélicos e católicos, se trata, na real, de se tentar manter o núcleo familiar intacto, sem necessariamente pensar na criança que está sendo educada. Se trata de uma maneira, portanto, de manutenção da responsabilidade da família, mas de proteção à estrutura familiar. Porque se uma criança aprende na escola como faz para denunciar os pais, os tios, irmãos que de repente cometem algum tipo de abuso, o núcleo familiar também é quebrado. Fica muito mais difícil que aconteça aquelas situações onde a mãe passa um pano, onde o pai passa um pano, onde o pai acaba batendo na filha por conta dessa situação e não no seu abusador, que é um amigo próximo, que é um tio e por aí vai. É muito mais fácil manter a responsabilidade do próprio abuso na criança quando se retira da escola a possibilidade de educar essa criança para compreender o que é um abuso. É muito mais confortável para quem defende a família protegê-la de qualquer forma, de qualquer momento, de qualquer instante de possível quebra do ciclo familiar. Mesmo que isso custe a saúde mental, psiquiátrica, psicológica, a vida de um adolescente, de uma criança que vai crescer tendo que tolerar, muitas vezes, dentro de casa, dentro da família, uma pessoa que lhe cometeu um tipo de violência inimaginável num dado momento da vida. Estou falando isso só para deixar claro que defender a educação sexual nas escolas, ou melhor, defender que não aconteça nas escolas está para além de uma moralidade, está para além de uma ideia da família que é a grande responsável, porque tem consequências práticas que muitas vezes não são nem mesmo entendidas muitas vezes por quem manda uma dessa, né? Não são compreendidas de uma maneira prática mesmo, material, pela pessoa que está ali defendendo que tudo aconteça na família, quando na verdade, na maior parte das vezes, o problema é a própria família. Tudo bem?